Olá, aqui é o Caio da Empreendedor Curioso. Estamos falando sobre a planilha de fluxo de caixa. Agora nós vamos falar da aba fluxo de caixa. Já falamos de cadastros, lançamentos e agora fluxo de caixa. O fluxo de caixa, primeiramente vou mostrar um mês aqui, abril. O que eu fiz? Eu fiz que a partir do dia 15 tinha sido tudo pago e a partir do dia 15 ficou tudo em aberto. Tá? Então, para vocês poderem ver como fica no fluxo de caixa isso. Então aqui no fluxo de caixa, ele abre aqui primeiramente o fluxo de caixa diário. E aqui onde você vai ver o seu saldo projetado, que é o que aconteceu e o que está por vir. Então no mês você vai conseguir projetar como que vai ficar seu saldo. Aqui você vai ter a parte de pago e aqui em aberto. Eu deixei aqui, antes do dia 15, um valor aqui em aberto, só para falar para vocês que, por exemplo, você tinha uma previsão de um pagamento aqui no dia 7, no caso aqui era uma contas a receber, e ele não se realizou. E nós recomendamos que você trate isso de duas maneiras. Ver qual que vai ser a data de previsão desse pagamento. Então ele não aconteceu dia 7, você ligou para o cliente e ele falou, desculpa, vou atrasar, vai ser para o dia 20. Vai lá e muda para o dia 20, que ele já vai vir aqui previsto no dia 20. Ou se você ligou para o cliente e ele não te deu uma data, você não tem ideia, você simplesmente considera isso como atrasado e tira do seu fluxo de caixa para não atrapalhar sua visão. Tá? Então vou vir aqui rapidinho e colocar aqui esse lançamento do dia 7 como pago para mostrar o fluxo de caixa. Então nós temos aqui o resumo de todas as contas, tá? Aqui eu seleciono o mês que eu quero, eu estou vendo abril, mas eu posso selecionar junho, julho, o mês que você quiser. Aqui abril, centro de custo, você pode selecionar todos ou selecionar aqui somente da produção ou qualquer outro que você tenha cadastrado. Mesma coisa aqui para conta. Para conta eu recomendo vocês sempre utilizarem, por exemplo, vocês vão fazer lançamentos, vai lançar tudo aqui, as contas misturadas, e como que você vai conferir se vai estar certo? Você vai vir no fluxo de caixa diário, você vai selecionar, vai pegar o extrato da conta do Itaú, vai estar o saldo inicial aqui, vai ter que estar igual, e o saldo final da conta vai ter que estar igual. Simples assim, você vai ter que conciliar a conta bancária com as despesas e receitas cadastradas no teu fluxo de caixa. No caso aqui, eu vou vir em todas e pronto. Temos aqui até o dia 14 realizado, tudo que foi de receita, tudo que foi de despesa, minhas transferências entre contas e aqui o meu saldo do dia. Então esse dia foi 9.000 positivo, esse aqui o saldo desse dia foi 7.508 e aqui o saldo acumulado, considerando o saldo anterior, eu tenho aqui acumulado até de 19.000 no dia 14, saldo final. Daí o que acontece é que eu tenho aqui o que tem aberto, eu tenho meu contas a receber e meu contas a pagar. O saldo do dia igual aqui e o saldo acumulado, e como não tem saldo anterior de contas a pagar nem a receber, ele é zerado. Você vai ter o acumulado aqui. E o saldo projetado nada mais é do que o saldo acumulado do que foi pago e do que está em aberto. Então você pode ver se tudo acontecer conforme está previsto, igual aconteceu e o que está previsto, você não vai ter uma necessidade de caixa aqui de ter que buscar recursos financeiros fora da empresa, das suas contas cadastradas ou ter um aporte de capital de algum sócio, porque a conta vai permanecer positiva aqui. Tá? E tudo isso você vai poder ver graficamente aqui embaixo. Tem aqui as receitas em verde escuro, as despesas em laranja escuro. Daí você vai ter aqui o que é de transferências. Tá? E aqui está diarizado do dia 1 ao dia 31. E aqui você vai ter o saldo da conta. Tá? Caso tivesse negativo, esse saldo estaria ultrapassando aqui o zero e você identificaria facilmente. Já no fluxo diário 2, a visão é outra. O que vai aparecer aqui para você é o realizado. Isso é muito importante para você manter o controle das suas contas. Você aqui simplesmente você tem o plano de contas. Então você vai saber do dia 1 até o dia 31, tudo que você já gastou de acordo com o seu plano de contas. Então você provavelmente deve ter um limite aí para despesa de cada plano de conta. Se não tem, crie um. Porque você vai perceber que, por exemplo, com o produto você já gastou muito esse mês, ou se não, do que você tem planejado, você só tem tanto para gastar.
tá? E aqui você vai acompanhar também o saldo final da sua conta, a movimentação aqui diária, aqui o saldo final, e aqui graficamente também para o auxílio das análises, tá? Você vai ter aqui entradas e saídas e transferências e o saldo. Então você pode acompanhar aqui o fluxo de caixa diário de um mês dessa maneira. Mesma coisa aqui, deixa eu ver se está fácil de visualizar. Aqui as despesas, por exemplo, do cartão de crédito, você seleciona a conta. Ela está aqui, ó, o que você foi gastando, só despesa, não foi pago ainda, está previsto para ser pago no dia 15. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar tudo como pago, só para a gente ver como fica. Então eu coloquei tudo como pago. Aqui meu fluxo de diário, aqui o diário, como que ficou? Não tem nada em aberto. Aconteceu, está aqui, tudo pago. Receita, despesa, transferências e saldo. Fluxo diário 2. Ele está aqui no meu Visa. Vou colocar aqui todas as contas. Esperar ele alterar. Alterou. Está aqui. Diário do mês. Dia a dia. Um saldo inicial. As minhas entradas separadas. Então aqui eu consigo ver que eu tive 102 mil de receita no mês de vendas. Tá? E aqui eu consigo identificar quais foram as datas. Mesma coisa aqui nas saídas. Eu consigo ver por plano de contas e dia. E aqui o saldo final você também acompanha. Isso graficamente. Deixa eu ver se consigo pegar o exemplo do cartão de crédito aqui. Que eu tive as despesas no decorrer do mês e no final do mês eu fiz o pagamento dele. Então, o cartão de crédito está como uma conta, as despesas foram ocorrendo aqui, no caso investimentos, e no final do mês eu tive aqui a transferência para a conta dele, que aconteceu a quitação. Então estão aqui as despesas ocorrendo e aqui o saldo da conta. Então você seleciona e analisa aqui também diariamente dessa forma. E o que nós temos agora aqui também é o fluxo de caixa mensal. Que ele vai pegar o que é realizado no mês. Tá? Então aqui eu coloquei como uma simulação que foi realizado de abril a agosto. E eu coloquei aqui alguns movimentos para mostrar para vocês algumas diferenças entre fluxo de caixa mensal e o nosso próximo, que é geração operacional. O que acontece é o seguinte, aqui no fluxo de caixa nós temos aqui mês a mês e o nosso plano de contas com saldo inicial, nossas transferências e o nosso saldo final. E você também vai ter tudo graficamente aqui para você verificar. Receitas e despesas e saldo. Aqui as entradas, quais tipos de entradas por mês, mesma coisa aqui com despesas. Vou analisar isso rapidamente para vocês verem a diferença. É o seguinte, aqui no fluxo de caixa mensal, o que me importa aqui é o saldo e para onde que está indo o dinheiro, né? Então, o que eu tenho aqui as entradas, as saídas e o saldo. Então, eu tenho todas as minhas contas de entradas, todas as minhas de saída, saldo de movimentação. Então, tem aqui que esse mês foi positivo em 8, esse mês aqui foi negativo em 37, positivo em 8, negativo em 78 e negativo em 2. E isso você consegue identificar aqui. Por exemplo, aqui você consegue identificar que as saídas foram maiores do que a receita e o saldo caindo. Esse é o fluxo mensal. Você acompanha o dinheiro. Já que no geração operacional ou geração de caixa, é o seguinte. Você vai tirar as saídas de caixa, não fazem parte da operação da empresa e não afetam ela diretamente. Vou explicar um pouco melhor. Por exemplo, aqui em receita nós temos receita de vendas, receitas com serviços e receitas financeiras. As outras receitas não estão aqui, que é aporte de sócios e tudo mais. Para análise do fluxo de caixa, para saber quanto que eu vou ter de caixa ou não, é muito importante. Mas o interessante aqui é que eu quero ver se minha empresa se sustenta ou não. Mesma coisa aqui nas saídas. Em vez de saídas, eu coloquei somente as despesas. Despesas com produtos, serviços, pessoal, comercial, administrativa, financeira e impostos. Então aqui eu consigo ter o meu saldo de geração operacional. Então tem aqui
positivo, 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 negativo e positivo. Tá? E aqui depois eu vou ter investimentos e retiradas de sócio. E aqui eu vou ter meu gráfico de geração operacional. Minhas receitas, minhas despesas. Daí eu tenho aqui separado o que foi retirado de sócios e o que foi de investimentos. E aqui é a minha geração operacional. Agora eu vou mostrar a diferença mês a mês. Por exemplo, abril, no fluxo de caixa, foi positivo em 8 mil. Na geração operacional, em 25 mil. Por que essa diferença? Porque R$ 12.500 eu gastei em investimentos. E 5 mil foi em retirada de sócio. Então, se eu resolvesse não ter feito investimentos, que investimentos vão trazer receitas futuras para mim, não no mês, então eu quero dizer que ao invés de eu achar que minha empresa foi lucrativa em 8, na verdade ela foi em 25, porque o restante foi de retirada de sócios de lucro, porque já tem um Prolabore aqui, o resto eu utilizei em investimento, que provavelmente se tivesse justo aqui eu não teria feito esse investimento, concorda? Então, você tem aqui maio, em que eu tive aqui uma geração operacional de 15 mil, mas já a movimentação foi negativa em 37, porque esse mês o sócio resolveu tirar 40 mil. Então, se você só olhar o fluxo de caixa mensal, você vai perceber que realmente o saldo de contas estava negativo 37, só que se você olhar a tua empresa, ela está ainda totalmente saudável, tendo uma geração operacional de 15 mil. Aqui já é um caso diferente. Por exemplo, é um caso em que a movimentação estava negativa, você pode ver aqui no fluxo de caixa é negativo, mas não foi por causa de retiradas de sócio nem nada. Você pode ver que ela teve aqui um aumento de despesas com produto muito alto. Não teve nada além de retirada de sócios ou investimento. Então você consegue ver aqui que nesse mês a geração operacional dela não foi boa. E mesma coisa você vê aqui no gráfico. Você tem as receitas, as despesas, os investimentos e retirada de sócio. A linha é o saldo de conta, que acompanha esses valores. E aqui a geração operacional. Então você pode ver aqui que mesmo no mês de junho, que a movimentação era negativa, a geração operacional foi positiva. Já nesse mês aqui que teve a despesa alta, não, a geração operacional foi negativa. Então é muito importante utilizar esse gráfico. E aqui você vai ter o teu fluxo realizado separado por grupo de contas. Já é uma análise um pouco mais minuciosa, não é aquela análise de bater o olho e verificar o que aconteceu. É você ver o que aconteceu e ver o porquê que aconteceu. Então você vai abrir aqui teu plano de contas, você ter realizado tudo o que aconteceu. E aqui, novamente, você pode separar por clientes ou fornecedores ou por cento de custo. No caso, por exemplo, você quer saber se recebeu todos do seu cliente tal. Você vai ter tudo separado aqui, se você recebeu dele ou não, o quanto você recebeu dele. Tá? Mesma coisa aqui também por contas. Você pode ver a movimentação por contas. Mesma coisa com saídas. Está todo o seu plano de contas aqui e tudo que foi realizado. E aqui as transferências. Então, essa é a aba fluxo de caixa diário com o saldo projetado, importantíssimo e muito utilizado para a conciliação de contas. Aqui o diário, no mês a mês, para você ver como que está o seu limite de contas ou não. Aqui o mensal, uma análise de onde está indo o dinheiro, suas contas estão ficando positivas ou negativas, que aqui tem o saldo. Geração operacional, aí se a geração operacional ficar negativa, daí já é preocupante, então é muito importante acompanhar esse. E os resumos que eu acabei de falar. Bom, essa foi a aba fluxo de caixa. Bom, essa é a planilha de fluxo de caixa. O link para fazer o download da versão demonstrativa está aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, só entrar em contato através do site.